Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, essa aula é correção das atividades de revisão que eu deixei na aula anterior. Revisão para a prova de vocês, tá bem? Vamos lá então para a questão 1. Número 1. Caracterize o espaço rural brasileiro. Bom, gente, o espaço rural brasileiro, ele está sendo visto atualmente como o novo rural brasileiro, né? Por conta das transformações que vêm acontecendo neste meio rural com o desenvolvimento das atividades agrárias. Acredita-se que nos próximos anos, grande parte das atividades que são desenvolvidas na área rural não vão estar relacionadas propriamente ao campo, propriamente à área rural, porque está havendo uma nova configuração deste espaço rural no Brasil. E, inclusive, com a introdução de novas técnicas de plantio, com a introdução da mecanização da lavoura, a produção ela tem aumentado consideravelmente. Não podemos nos esquecer do uso dos agrotóxicos, né? Que o Brasil é um dos países líderes no uso de agrotóxicos. Mas com destaque, então, para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, que consiste na integração entre as atividades primárias e o setor secundário, ou seja, as indústrias elas se instalam próximo ali dos celeiros, né, do desenvolvimento agrícola, próximo ali das regiões onde há a produção, para facilitar essa interação, para facilitar essa integração, setor primário com setor secundário. Só que quando a gente fala em transformações no campo, pessoal, a gente não pode imaginar que essas transformações elas acontecem por igual em todo o território brasileiro, porque isso não acontece. Existe uma grande concentração fundiária no Brasil, né? Há uma grande concentração de terras. E, geralmente, essa modernização, essa mecanização, ela beneficia os grandes produtores, as grandes propriedades, os latifúndios, né? E beneficia também aquela produção que é voltada para a exportação. No caso do agronegócio, que é uma produção onde o cultivo é estabelecido em monoculturas, e a produção ela é direcionada para o mercado internacional, ela é direcionada para a exportação. Número 2. Quais os impactos do agronegócio para o meio ambiente? Redução da biodiversidade causada pelo desmatamento e pela implantação de extensas monoculturas, lembrando que a monocultura é a produção de apenas uma cultura, de apenas um produto, e isso inclusive vai impactar de forma negativa o solo, levando ao empobrecimento deste solo, contamina o solo e as águas superficiais e subterrâneas devido ao excesso de adubos químicos e herbicidas. As águas subterrâneas são os aquíferos, tá bem, gente? São aqueles reservatórios mais profundos. E compacta o solo com o tráfego de máquinas pesadas durante o plantio. O passar dessas máquinas no solo vai compactar, vai apertar este solo. Então, quando chove, a água vai infiltrar pouca água neste solo, ela vai escoar superficialmente, fazendo a lavagem deste solo também e retirando nutrientes. Número 3. Por que a agricultura familiar é fundamental para a alimentação da população brasileira? Porque a agricultura familiar, gente, ela é responsável por fornecer cerca de 70% dos produtos que são consumidos pelos brasileiros. Inclusive, a produção de gado leiteiro, ele está concentrado na agricultura familiar, porque o gado criado, né, nas grandes propriedades, não, de forma mecanizada, de forma intensiva, esse gado ele é criado para corte, para carne, especialmente para carne. Número 4. Como é a estrutura fundiária do Brasil? A estrutura fundiária do Brasil, gente, refere-se à forma como as propriedades rurais elas estão organizadas. Então, na estrutura fundiária do Brasil, nós temos uma grande concentração de terras, ou seja, grandes propriedades com poucos proprietários
e uma vastidão de pequenas propriedades, né, com muitos proprietários, ou seja, a propriedade ela é ínfima, ela é muito pequena. Então, a maior parte das terras ocupadas e os melhores solos encontram-se nas mãos de poucos proprietários, chamados latifundiários. E geralmente, grande parte dessas terras, gente, elas estão ociosas, elas são improdutivas, elas estão aguardando a especulação imobiliária, a valorização das terras. Em contrapartida, um imenso número de pequenos proprietários possui áreas ínfimas, os minifúndios, muitas vezes insuficientes para garantir às suas famílias o sustento e uma boa alimentação. Só voltando aqui um pouquinho, pessoal, na agricultura familiar, é aquela agricultura que usa a mão de obra da família, tá? Pode haver casos em que vai ter uma mão de obra contratada, assalariada, mas geralmente usa-se a mão de obra familiar. Número 5. Explique a reforma agrária no Brasil. Em que consiste essa reforma? A reforma agrária é um assunto discutido no Brasil desde os anos de 1950. Consiste na ideia de reorganização das propriedades do meio rural, visando a distribuição mais igualitária da terra, a desapropriação de grandes fazendas improdutivas. Ou seja, quem faz essa reforma agrária é o Estado. Então, vai desapropriar essa fazenda, essa terra improdutiva, e vai fazer assentamentos, né? Repassar essas terras para famílias, para que as famílias possam produzir nessas terras. Número 6. Caracterize a produção agrícola do Brasil. O Brasil ele é um dos maiores produtores agrícolas, né, mundiais. Existem os cultivos tradicionais, que são aqueles destinados à produção de alimentos para a população, como a mandioca, como o feijão. E também existem aqueles cultivos que são mais valorizados, as chamadas commodities do campo, né, as commodities rurais, que são aqueles produtos valorizados, que são produzidas para exportação. Geralmente, as commodities, esses produtos mais valorizados, destinados à exportação, são produzidos nas grandes propriedades, são as monoculturas, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o algodão, a soja, o café. Eu repeti aqui, tá, gente? Principalmente a soja. A soja, atualmente, ela configura-se como um dos principais produtos agrícolas do Brasil, gente, em relação à balança comercial do Brasil, em relação à contribuição para o PIB brasileiro. Número 7. Em relação à produção e exportação de frutas, analise a tabela da página 135. Onde está concentrada em território nacional a produção de laranja? Bom, o Brasil também é o terceiro maior produtor mundial de frutas, devido à localização geográfica do Brasil, né, a posição geográfica em um clima tropical e parte do território também em um clima temperado, condicionando o país a uma produção diversificada de frutas tropicais. A produção de laranja, ela está concentrada no estado de São Paulo, com mais de 70% da produção nacional concentrada neste estado. O Brasil ele é o maior produtor mundial de laranja e o maior exportador de suco de laranja, mundialmente também, tá bom, gente? Número 8. Como a pecuária brasileira pode ser caracterizada? Bom, o rebanho nacional é um dos maiores do mundo. A criação bovina é o tipo de pecuária mais importante no Brasil, tanto para o fornecimento de carne como para o fornecimento de leite. E também, gente, o Brasil ele tem se destacado muito na criação da avicultura, de aves, né, na criação de frango. O consumo de frango no mundo e também no Brasil tem aumentado bastante por conta do preço do frango, né? Que a carne de frango ela é mais barata que a carne vermelha, que a carne do gado, tá bem? Número 9. Como é classificada a estrutura geológica do relevo brasileiro? A estrutura geológica do relevo brasileiro é constituída por escudos cristalinos que abrangem pouco mais de um terço do território, cerca de 36%, e por bacias sedimentares, cerca de 2/3 do território,
ou seja, cerca de 64% do território brasileiro. Lembrando que a estrutura geológica é a base, né? São as rochas que compõem, que sustentam o relevo de determinado local. Número 10. O que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares? Então, os escudos cristalinos são compostos de rochas cristalinas, são estruturas bem resistentes e rígidas. Nos escudos cristalinos também é onde são encontrados os minerais metálicos e não metálicos. As bacias sedimentares são constituídas por detritos acumulados e compostos de rochas sedimentares. Só retornando aqui aos escudos cristalinos, gente, que eles são formações muito antigas, tá bem? Que já sofreram com processos erosivos, com processos de desgaste. As bacias sedimentares são formações mais recentes, são mais recentes que os escudos cristalinos. E elas são constituídas por detritos acumulados e compostos de rochas sedimentares. São nas bacias sedimentares, inclusive, que o petróleo ele é encontrado. Número 11. Caracterize o relevo brasileiro. O relevo brasileiro não possui altitudes consideráveis, né? Então, ele possui altitudes mais baixas. É um relevo mais antigo, que já sofreu com processos erosivos. Os agentes que provocam as maiores modificações no relevo brasileiro são elementos do clima e a hidrografia. E claro que nós temos que considerar também as atividades humanas. Por que são só esses elementos, clima e hidrografia? Por conta da localização do Brasil, em uma região tropical, chove muito e as temperaturas também são elevadas. E o Brasil também ele é beneficiado em relação à quantidade de água disponível no território. O relevo brasileiro ele é constituído basicamente por planaltos e depressões. As planícies ocupam apenas uma pequena porção do território brasileiro, tá bem? Número 12. De que maneira podemos relacionar ocupação desordenada com áreas de encosta, com desabamento e deslizamentos? Bom, está pedindo para relacionar ocupação desordenada. A ocupação desordenada, gente, ela vai atingir locais que não podem ser ocupados, né? Regiões que não podem ser construídas. Então, a ocupação desordenada do solo costuma originar desabamentos e alagamentos também, porque o solo ele fica impermeabilizado, porque a vegetação natural ela é retirada e o solo ele fica exposto. Então, esse fato ele é agravado, né, por esses fatores. E também, além desses rios, do solo ser impermeabilizado, os rios também eles são canalizados, né? E a vegetação desses rios é retirada também, o que contribui aí para inundações, para alagamentos também. Número 13. O que são as massas de ar? Quais atuam no Brasil? As massas de ar, gente, são proporções espessas e extensas da atmosfera com milhares de quilômetros quadrados de extensão e características próprias. As massas de ar que atuam no Brasil são a massa equatorial continental, ela se forma ali na região da Amazônia. A massa equatorial atlântica se forma na região equatorial no Oceano Atlântico. Temos a massa tropical continental, se forma ali na depressão do Chaco, né, na Argentina. Nós temos a massa tropical atlântica, se forma ali na região do Oceano Atlântico também, e tem também a atuação da massa polar atlântica, se forma ali na região da Patagônia, na Argentina, tá bem? Número 14. Sobre os tipos climáticos do Brasil, indique quais são e pelo menos duas características de cada um. Clima equatorial úmido, presente ali na região da Amazônia, é um clima que chove o ano todo, então as chuvas são bem distribuídas e as temperaturas também são elevadas durante o ano todo. Ele é dominado, né, influenciado pela massa equatorial continental.
Clima litorâneo úmido, presente na região do litoral brasileiro, desde o Nordeste até o Sul. Ocorre grande circulação de ar, né, a presença da massa de ar, e a formação de chuvas orográficas. Chuvas orográficas são aquelas chuvas de relevo, tá bem? Que a massa de ar vai tentar ultrapassar o relevo, o ar úmido ele sobe, atingindo temperaturas mais baixas. Este ar ele vai condensar, vai precipitar e vai chover. Clima tropical semiárido abrange a região do sertão nordestino. O baixo índice pluviométrico dessa região pode ser explicado pela circulação das massas de ar e pelo relevo também. O Planalto da Borborema, como nós já vimos, né? Clima tropical de altitude, clima das regiões de maiores altitudes, presente na região sudeste. Geralmente, durante o inverno, gente, dependendo do local, pode inclusive gear, tá bem? Por conta das baixas temperaturas. Clima subtropical úmido. As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Nesse tipo de clima percebe-se mais nitidamente as características das estações do ano. Esse clima subtropical úmido ele está presente na região sul do Brasil, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, sétimo ano, finalizamos a nossa correção da revisão, né? Boa prova para vocês, tá bem? Bons estudos. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.